e a construção de provas. No artigo 422 do Código de Processo Penal, após a sentença de pronúncia, as partes poderão juntar provas, requerer testemunhas e deparamos com uma situação peculiar na sentença de pronúncia, e isso está caminhando por uma certa tendência dos magistrados a dosar situações ou tentar direcionar circunstâncias para que iniba a produção de prova ou a liberdade da defesa e até a acusação de produzir a sua prova. A acusação, na verdade, ela praticamente está livre destas condições, mas quem mais sofre são os defensores, é a advocacia criminal, é a defesa que sofre, porque o magistrado, ele não gosta, e diante das circunstâncias de celeridade processual, nós temos esta regulamentação pela Constituição no artigo 5º da Constituição, e inciso 78, onde trata da celeridade processual. E com este escopo de celeridade processual, a Justiça passa a tentar condicionar que a defesa ela não tenha o lastro probatório, não tenha as condições, ou seja, limita as condições para que ela produza as provas. Embora eu digo a você, eu praticamente sempre e sustento que sou antiprovas. Não busco este caminho de fazer provas, mas aqui eu não posso deixar de falar com você desta preocupação. Por eu não ser antiprovas, não significa que a Justiça tenha que inibir a prova, tem que inibir o procedimento processual e que dá às partes o equilíbrio de produção de provas. Neste sentido, observamos que a Constituição, como trata da celeridade processual, e lá pela sentença de pronúncia, o magistrado começa a dosar e direcionar certos procedimentos regulamentatórios em que parece que deseja produzir legislação processual. E isto não é pertinente, isto não é saudável, isto não vejo com bons olhos. Olha o que teria acontecido. Diante desta situação, argumenta-se na sentença de pronúncia o ilustre magistrado que, diante da resolução do CNJ de 105 de 2020, quando iniciou-se aí a pandemia, nós tínhamos as audiências não mais presenciais, e sim virtuais, em razão da pandemia. E esta resolução foi reeditada, foi determinada a volta das audiências, as audiências presenciais. Em razão de ser presencial ou não presencial, nós não temos óbice com relação a esta situação. Mas o que nos preocupa são os direcionamentos, as determinações de inibições de produção de provas. Ou seja, em razão da celeridade, o magistrado diz que cabe à defesa desistir de arrolar testemunhas que já foram ouvidas na primeira fase processual. E, portanto, naquela primeira fase processual, tem-se gravada a sua oitiva. As suas declarações estão gravadas em áudio e arquivadas no processo. E daí passa-se a utilizar aquelas provas, ou seja, aquela gravação, aquela testemunha falando aos jurados no plenário do júri. Mas,
sugere aí, ou determina aí, o magistrado, que a defesa desista de constituir, de arrolar estas testemunhas para que não repita-se a prova. Mas veja como que a circunstância foge, ao nosso ver, do contexto processual. Uma vez em que os jurados, eles buscam e decidem de acordo com a sua consciência. Decidindo de acordo com a sua consciência, eles deverão ouvir e sentir a testemunha, sentir o clima, sentir a pressão ou a situação, circunstância que a testemunha fala com segurança ou sem segurança. E isto não é refletido através de um vídeo. A testemunha lá no vídeo é simplesmente uma imagem, uma pessoa falando, da qual não sensibiliza, demonstra sim o que ela quis dizer, ou o que ela vai dizer, que ela vai contribuir com a prova incriminadora ou a prova que favoreça a defesa. Mas, de certa forma, entendo que o magistrado não deve interferir, não deve ter este posicionamento em determinar que a defesa não arrole testemunhas, em especiais as testemunhas, aquelas eventuais testemunhas que prestaram depoimento na primeira fase processual. Vejo que isto é um desserviço à própria sociedade, à própria democracia, o próprio procedimento processual, em que a defesa passa a ficar-se limitada, ela passa a limitar-se a sua atuação, sem condições de fazer com que a prova seja produzida, tenha a liberdade de produzir a prova. Se, eventualmente, a defesa arrolar a testemunha que lá atrás já foi ouvida, certamente ela não irá apenas e somente pedir que repita-se o que ela já teria praticado lá, ou teria sustentado, teria trazido à justiça ao seu depoimento, a sua notícia. Ela, na verdade, para a defesa, interessa algo a mais ou algo a menos, porque pode ter falado algo a mais que, se ela vir, que é comum isso, vir requisitada pela defesa, pedida para que essa testemunha venha prestar depoimento, a mesma testemunha que já ouvida, venha prestar depoimento aqui no plenário, na produção de provas dentro do plenário, no julgamento do tribunal do júri, as circunstâncias são outras. A pessoa pode até repetir determinadas situações daquela posição que ela tomou conhecimento, que ela tem conhecimento, mas ela pode também não mais lembrar-se daquela situação que já foi lá atrás prestado de depoimento. Lá atrás ela pode ter prestado depoimento sob a influência de determinadas situações em que aqui no plenário ela não vai fazê-la. Agora, inibir, fazer com que a defesa, para que tenha arrolado esta testemunha desta forma a ser aceita pelo juízo, deverá, segundo o que consta na denúncia, a defesa deveria fazer quesitos para que seja submetida à apreciação a esta testemunha, e que o juiz é que deveria fazer essas perguntas à testemunha, porque fazendo os quesitos e antecipando que a defesa interessa, o que faria? Não teria sentido, não tem sentido fazer quesitos para depois a testemunha
discorrer sobre aquelas dúvidas ou aquelas perguntas que a defesa fez que existe. Não tem sentido. Por quê? O que pode acontecer? Pode acontecer que a testemunha previamente possa tomar ciência dessas perguntas e se auto-precaver. Então deixa de ter aquela legalidade processual. Então parece aí uma circunstância de vício, de nulidades, e não vejo com plena consciência de se estaria buscando justiça. Estaria sim buscando uma celeridade processual para que o processo caminhe mais rápido. Mas se esse caminhar mais rápido é inibir prova, inibir a verdade que possa e esteja aí sendo buscada na justiça, por esta razão observamos que a fase de produção de provas, de arrolar testemunhas, de juntar documentos ou requerer que sejam juntados documentos, além de determinadas eventuais diligências a ser executadas e que o juízo possa determinar que essas diligências sejam proferidas, essas diligências sejam realizadas para que a defesa possa trazer aos olhos da justiça, trazer aos olhos dos jurados a realidade dos fatos, uma realidade em que vai sanar dúvida, ou não só sanar dúvida, que se exista dúvida, essa dúvida possa tornar-se mais sólida. Por quê? Porque a defesa normalmente vive de dúvidas. Havendo dúvidas, não havendo provas, não pode condenar. Mas se há dúvidas e estas dúvidas são sanáveis e vá esclarecer aos olhos dos jurados, para que os jurados tenham uma plena e satisfatória posição e tranquilidade para decidir tranquilamente, isso é saudável. É saudável que as testemunhas possam vir para o processo ser arroladas, mesmo aquelas testemunhas que estão naquela fase, foram ouvidas naquela primeira fase processual, naquela fase singular do processo. Estando elas por videoconferência ou não, não importa. O que importa é a consciência da defesa em fazer da defesa uma defesa ampla, uma defesa plena e uma defesa com ética, uma defesa em que não deixa os direitos do seu constituinte, do seu constituído ser prejudicado. Porque desta forma, se a defesa ceder a estes caminhos determinados pelo juízo, o que vai acontecer? Vai inibir a produção de prova, vai inibir a amplitude de busca de elementos para solidificar a defesa e até a acusação. Porque se a defesa traz determinada prova e que esta prova seja um complemento da prova incriminadora, a defesa traz e ficará no prejuízo. Mas o que não ficará em prejuízo é a justiça. Porque nós buscamos a verdade real, buscamos a proximidade de uma verdade real. Porque até então nós só temos a verdade processual. A verdade processual, ela, se bem provada, se o Ministério Público trouxer uma boa história para esta verdade processual, com absoluta certeza a condenação
a punição será certa. Mas se esta verdade processual tiver dúvidas, nela não tiver as condições eficientes, as condições para que a acusação tenha a segurança para sustentar a acusação, e daí, com absoluta certeza, a defesa irá se sobrepor e demonstrar que a acusação é frágil, a acusação não tem condições de provar suficientemente toda aquela situação que veio trazida e levada à apreciação do Conselho de Sentença. A absolvição é certa. O Conselho de Sentença, com absoluta certeza, iria aí opinar, passar e admitir a tese da defesa e não mais a tese da acusação. Por isso que estou aqui clamando aos nossos colegas que são advogados e tribunos do Tribunal do Júri. Observem e não deixa esta situação sobrepor de que o juiz possa sugerir, se não impor, mas sugerir que a defesa não arrole esse tipo de testemunha, desista dessas testemunhas, desse tipo de rol de testemunha. Eu entendo que se a defesa entender necessário assim, o fizer, o faça. Despreza esse tipo de situação de sugestão ou de posição e imposição judicial do juízo e faça a sua parte. Faça valer os direitos, o entendimento que você vá avaliar e sopesar da necessidade de você construir a tese de defesa para ser sustentada no plenário do júri. E isso demanda que você tenha lastro de produção de provas, seja favoráveis e ou correndo o risco de que não seja favorável à defesa, mas a defesa cumpriu seu papel de produzir a prova necessária para que tenha uma tese de defesa, seja ela tese única ou uma pluralidade de teses de defesa, e que seja esta tese de defesa ampla, concisa, convincente e segura e com base em todo o conjunto probatório, e que os jurados irão, com absoluta certeza, absorver, se autoconvencer se a defesa estará com a verdade e ou a acusação estaria aí com o direito de punir o acusado, e o acusado com absoluta certeza iria ser punido, mas não por falta de eficiência da defesa, por falta de conjunto de elementos probatórios que ficaram pelo caminho em razão da celeridade processual.